Já estamos online. Ok, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do grupo teatral Ágape. Vamos colocar hoje um bate-papo com mais 3 amigos. Vai convidando aí seus amigos, seus companheiros, quem participou com a gente, sejam todos bem-vindos. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Vamos colocar agora os nossos amigos, né? Marquinhos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ageu. Boa noite, Marcos, Mauro e todos que estão nos prestigiando nessa live aí. Boa noite, Marcos. Opa. Opa, desculpa aí, Marcos. Tá liberado aí, vamos lá. Boa noite aí, Ageu, Claudinho, Maurinho, a todos que nos acompanham nessa live, pessoal de Sorocaba, Jundiaí, colegas de educação, amigos da classe artística e todos que estão aí, nossos irmãos em Cristo também. Vamos ter um momento gostoso. E Mauro. Boa noite, Mauro. Boa noite, Ageu. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcos. Vamos curtir esses momentos aqui, relembrar um pouco do Ágape, lembrar de histórias boas que nos trazem momentos felizes. Muito bem. Para todos vocês que estão chegando à nossa página, ao nosso canal aqui por enquanto vai ficar só no Facebook. Nosso canal no YouTube está sendo ativado. Em breve teremos algumas lives também no YouTube. Meu nome é Ageu, eu atualmente moro aqui em Sorocaba. Começamos junto com o Cláudio, o Marcos e o Mauro, o grupo de teatro, e nós vamos falar daqui a pouquinho mais, né? Sou membro da Comunidade da Graça, aqui de Sorocaba, aqui na Vila Carol, moro próximo. Trabalho com tecnologia, com informática, e é um prazer muito grande estar falando com todos vocês. Também fui locutor, trabalhei em rádio, trabalhei um monte de coisas aí, todo mundo, né? Fizemos teatro, toca um pouquinho de canção, canta um pouquinho, a gente faz um pouco de tudo. E estamos aqui para compartilhar com vocês um momento bastante alegre do que nós vivemos há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, né? 30 anos. Alegre, há pouco tempo atrás, né, pessoal? Foi ontem. Eu vou agora passar para o Cláudio, né? O Cláudio, a gente se conheceu, ele também é polivalente, já fez de tudo, foi apresentador de desfile em acampamento. Foi lá que eu reconheci o Cláudio, né? O desfile de jeans lá no Sinodal de Tatuí. Cláudio, boa noite. Se apresente ao nosso público, à nossa galera. Boa noite, eu sou Cláudio Olinto Oliveira Garcia, sou advogado, fui presbítero ativo da Filadélfia, sou em disponibilidade agora e atuo como advogado na área civil, trabalhista. É isso, basicamente é isso. E como o Ageu falou, lá na igreja a gente era bem versátil nessa parte de fazer teatro, fazer algumas coisas engraçadas, né, como o tal desfile que ele falou aí, que eu vi, ele vive me lembrando desse que eu apresentei, nem lembro mais disso, mas ele me lembra que eu apresentei um desfile de moda lá. Acho que ele gostou da minha performance como apresentador ali, porque a gente sempre fazia algumas coisas meio doidas, meio brincalhonas naquela época, né? Então, já tinha aquela verve artística aí, né? Então, já começava a destacar aí nessa coisa de apresentar, fazer apresentação. É isso. Em breve, sucinta palavra, é essa minha apresentação. Muito bem. Cláudio é muito versátil. Depois a gente vai conversar mais. E temos o nosso professor,
colega também, sou professor também, né, Marquinhos? Somos professor, eu fui por pouco, o Marquinhos continua mais tempo que eu. Marquinhos, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite aí. Como diz o Cláudio, como diz o Maurinho, né, Ageu, sou professor da área de Humanas, Geografia, né, já estamos indo para aposentadoria, se Deus permitir, daqui 2, 3 anos. Sou do funcionário público tanto do Estado, né, hoje atuando na Escola Gandra, em Jundiaí, dei aula em várias escolas, Sorocaba também, Votorantim, Salto de Pirapora, né, Piedade, e também sou funcionário da Prefeitura de Jundiaí. E também Deus me permitiu, né, que eu também sou do berço da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Sorocaba, sempre gostei de teatro, me enveredei pelo teatro, a classe artística, por incrível que pareça, quando eu era criança, eu era muito tímido, né, bullying na época, não tem esse nome, mas a gente levava numa boa, mas muito criativo. E Deus me permitiu de vir para Jundiaí, e aqui pela proximidade com São Paulo, né, eu fazia teatro amador em Sorocaba, e depois enveredei para o Teatro Educação, dei aula de Teatro Educação, né, para crianças, desde a partir de 3 anos até jovens e adultos também, revelei muitos atores, e aqui eu me profissionalizei, tirei minha DRT, e também minha carreira de roteirista também, né, e desenvolvi muito trabalho de teatro, então tenho muitos colegas na classe artística, que eu respeito muito, que a gente troca muitas conversas, e a gente vai compartilhando, né, plantando a sementinha do teatro. Legal. Eu quero dar um toque para o pessoal que está na live aí, pode interagir, já teve aqui o Luiz Fernando Miguel aí, que já deu um joinha aí, vendo o Cláudio, a turma aí, pode interagir, a gente depois vai responder e dar um joinha para todo mundo que está interagindo na live aí. E o nosso, no momento, o melhor padeiro de Sorocaba, Mauro Rocha, meu amigo. Masterchef. Vamos lá, Masterchef tem muita coisa. Eu sou da área comercial já há 30 anos, fui representante muitos anos, sou representante até hoje. Os últimos 2 anos eu estava trabalhando para uma empresa de Minas, estava na parte comercial como gestor nacional. E agora estou aqui, continuo representante, estou tocando meu negócio aqui, estou começando um empreendimento aqui de pães, que o Ageu está aí falando, né? Então a gente está fazendo alguma coisa diferente aqui. Tá bom? Eu sou da Filadélfia também. Eu, o Marcos e o Cláudio, a gente se conheceu lá. E eu acho que eu sou o mais novo aqui de todos, né? Cheguei lá com 14 anos e a gente fazia de tudo um pouco. O que precisava, a gente ia lá e ajudava. E quando começou o teatro, não tinha experiência nenhuma, não conhecia absolutamente nada, mas a gente se colocou à disposição para poder pegar e fazer o trabalho, para fazer a obra de Deus, e foi muito legal, foi muito gostoso. Legal, Mauro. Uma das coisas que nós, pessoal, nós nos conhecemos nos anos 86, 87, por aí, né? Hoje eu estava lembrando, nós nos conhecemos por intermédio da época que meus pais se mudaram para Piedade e começaram a participar da Igreja Presbiteriana de Piedade, e eu vim nos acampamentos pela Igreja de Piedade, pela Igreja Presbiteriana, embora eu participava da quinta igreja aqui na Vila Fiore, né, na época. Mas devido a meus pais terem se mudado para a Piedade, nós nos encontramos no Jaime Camp, no acampamento de namoro, noivado e casamento, que naquela época era um tabu falar, né? Sim. Então, como nós nos conhecemos? Nos conhecemos
nos acampamentos da época, na época de 86 para 87, que teve muita atividade, teve Jaime Kemp, teve Sinodal, teve outros acampamentos assim, né, Cláudio? Sim. Era acampamento de federação, né? As mocidades eram muito unidas naquela época, né? As mocidades se reuniam bastante em federações e a gente vivia se encontrando com esse pessoal todo, íamos visitar outras igrejas da Piedade, Mairink, Alumínio, Votorantim, o pessoal tudo em volta, a gente ia visitar essa turma toda aí. A gente tinha muito contato. É interessante falar, Claudinho, que era acampamento para mais de 500 jovens. Nós dormíamos na escola, essa escola mesmo, era uma escola técnica, a gente tomava, né, banho da quadra, com todo respeito também, liderança, louvor. Para mais de 500 jovens se reuniam e gente de toda a Sinodal, né, para quem está nos ouvindo, não conhece, naquela época ainda não tinha separado o sínodo da Igreja Presbiteriana, ia até Botucatu, era muitas cidades, eu acho que era em torno de quase 40 cidades, né? E desculpe, viu, também esqueci de falar, o pessoal da IPJ aí, né, hoje eu sou presbítero em disponibilidade da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, né, um abraço aí ao pastor Luiz e toda a liderança, tá? Sim, muito legal. Vocês estão falando aí do sínodo aqui em Sorocaba, com as palestras do Jaime Kemp, foi tão grande, com tanta participação, que o Cruzeiro do Sul cobriu o evento. O Cruzeiro do Sul mandou um repórter, foi lá, fotografou, saiu no jornal, né, a presença. Além do Jaime Kemp, se eu não me engano, teve presença de alguns atletas de Cristo no final, não tenho certeza, mas se não me engano teve. Então eram eventos grandes, né? É o que o Cláudio falou. As mocidades naquela época, elas eram mais unidas, né? Hoje eles ficam mais nas próprias igrejas, tal, e não tem esses grandes eventos. Pelo menos eu não fico sabendo, né? E nós tínhamos também eu esqueci o nome, que era a União dos Jovens Cristãos de Sorocaba e Votorantim. UGES, depois do GESV. UGES, União dos Jovens Evangélicos de Sorocaba e depois do GESV. Então, eu lembro daí era para mais de mil jovens da Olimpíada por piedade. Eu participei da Olimpíada por piedade. A Olimpíadas já era um evento da Federação de Sorocaba, que reunia as cidades mais próximas aqui da gente. Era o Olimpíadas, que eram eventos esportivos, né? Então tinha bastante evento, bastante área, né? Área musical também, né? Viu, Cláudio? Deixa eu explicar aqui as nossas siglas, né? Porque tem muita gente que está ouvindo aí que não sabe o que é essas siglas. A UMP era União de Moços da Presbiteriana, né? E a UMP era a União de Moços da Presbiteriana Independente. Isso. Aí tinha a UPA, que era dos adolescentes, né? E a Olimpíadas eram jogos esportivos dos jovens cristãos aqui do presbitério aqui da região de Sorocaba, que era muito bacana, né? Eu lembro que teve lá na Santa Helena. E a UGES também tinha o pessoal da Batista, o pessoal a UGES e depois do GESV, pessoal da Batista, pessoal da Metodista, pessoal da Confederacional. Sim, bastante gente, né? Abraçava bastante pessoal mesmo. Era muito para mais de 1000 jovens. Legal. O pessoal que está chegando aqui, eu vou falar aqui. Estão vendo aí o Luiz Fernando, a Maria Lúcia Marins. Maria Lúcia Marins família tradicional aqui do professor Marins. Ela é prima do professor Marins. Obrigado pelo apoio aí. Temos a Ivone, né? A Ivone e a Bela, que é prata da casa. Carlos Garcia, obrigado pela... Davi, grande parceiro nosso. Ele está dizendo aqui que eu me incentivei ele. Ele tocou muito, toca comigo até hoje, trabalhamos juntos até hoje. E temos o Cláudio Andrade. Ele fez até uma pergunta aqui, ó. Por que Cláudio Andrade é presbítero daqui da igreja.
Porque a igreja não faz produções de qualidade para apresentar em teatros. Ô, Cláudio, nós já fizemos em teatros, tá? Nós vamos entrar esse... a proposta nossa é justamente a moçada hoje não está fazendo, nós não temos culpa, nós já fizemos. O Ageu, mas espera aí, a pergunta dele é de qualidade para apresentar em teatros tipo Sesc e prefeituras. Uma coisa precisa ficar clara. Sesc e SESI dificilmente abre as portas para um teatro evangélico. Religioso. Porque eles não... Exatamente. Na prefeitura a gente fez. Sim, a gente já fez na prefeitura a gente fez, né? Então, mas assim, no Sesc, no SESI, a não ser que mudou a política deles, né? Mas não era permitido, né? A gente tentou o teatro do SESI várias vezes, mas a gente não conseguiu. Aí entra também uma questão de qualidade, né? Eu vejo que eu estou aqui em Jundiaí, mesmo sendo um diretor profissional e tendo a minha DRT, muitas vezes é difícil, né? Você tentar entrar é difícil. Toda uma questão política também. Mas daí entra a questão de qualidade e nível, né? Assim, nível artístico. Então, a gente vê que muitos teatros, ultimamente, estão deixando a desejar, né? Há uma transferência de um culto para um teatro, são coisas diferentes, não são metodologias diferentes. E as igrejas, muitas vezes, levam culto para dentro do palco, e isso não atrai artisticamente. Então, há uma barragem da cultura. Então, a igreja tem que usar estratégia, não fugir ao seu propósito, não fugir à sua doutrina, né, mas levar arte. Assim como nós temos na música muitos conjuntos gospel que tem nível altíssimo de música e tocam para um público em geral, o teatro deixa assim a desejar. Com raros grupos que depois a gente vai estar comentando aí, que a gente conhece, com raros grupos. Mas o que falta é técnica. E qualidade tem realmente... O pessoal faz com muita vontade por aí, né? Mas ainda é bem primitivo, vamos dizer assim. Vamos seguir aqui um pouco o papo. Como surgiu a ideia do grupo, né? O grupo Ágape, né? Um grupo de teatro foi inovador, nas metodologias, nas formas de se apresentar, final dos anos 80, início dos anos 90, né? Foi questionado em alguns momentos, mas a ideia foi muito bem aceita no geral. Como que surgiu, Claudinho? Lembra? Vamos lembrar um pouquinho aí como que surgiu o grupo. Nós se encontramos, reunimos, né? Nos conhecemos lá na Filadélfia, tal, naquela quadra lá, né, Maurinho? Na quadra também, do vôlei, do violãozinho. Não, naquela época não tinha vôlei ainda. O vôlei foi depois. Foi depois. Não, naquela época não tinha vôlei. Naquela época não tinha vôlei, não. Então, tinha muitos eventos na igreja, mas ainda esse negócio do vôlei foi depois. A gente fazia um trabalho na quadra e abria as portas para jovens da rua, tudo, e pregar o evangelho também para esse pessoal. E às vezes também até usávamos um pouquinho de teatro, encenações teatrais. Mas o começo, especificamente, do grupo teatro, eu acho que o Marquinhos que vai saber mais contar essa história, porque ele veio, ele tinha feito o curso de teatro fora da igreja, e parece que conversou comigo, vamos fazer um pequeno curso aqui, era um curso de técnicas teatrais, né? Que ele pode vir a fazer alguma coisa, a gente gosta de fazer teatro aqui, porque até então a igreja só tinha como uma atividade artística para os jovens lá, era cantar num conjunto de jovem ou no próprio coral da igreja. E daí nós falamos, por que não fazemos, então, já que você tem um aprendizado aí, né? O que você aprendeu de bom aí nesse teatro aí, passa para nós aqui, que você sabe de teatro, e vamos aprender, né? Daí o Marquinhos falou, eu falei, então você topa de você dirigir esse pequeno, hoje a gente chama de workshop, né? Antigamente era curso, né? De teatro, de noções básicas, era uma coisa assim. E o Marquinhos que fez. Agora, ele que conta o resto aí, que ele vai lembrar mais, quem tem a memória melhor que a minha. Eu estava na faculdade no primeiro ano, né?
do curso de Humanas, de Geografia, e eu me envolvi com o pessoal também da Filosofia, e eles estavam montando um espetáculo para a Semana de Filosofia, e o espetáculo era do diretor Roberto Gil Camargo de Sorocaba, muito bom também, muito conhecido, professor de português e literatura, muito premiado, inclusive, né, daquela peça Hello Boy, e eles me convidaram para atuar, e até fiquei conhecido na faculdade como Marcos Paz, porque a peça tratava do ser humano, né, ritmo de osmose, e tinha todos os sentimentos, e eu fui convidado para fazer a paz, né, e ali eu peguei um pouco mais de gosto, comecei a fazer um curso na Casa da Cultura, o pessoal de São Paulo muito bom veio fazer o curso, né, de 3 meses de iniciação teatral, ali eu tive contato com os primeiros teatrólogos, né, literários, ou seja, eu não conhecia, não ouvia falar de Stanislavski, de Grotowski, né, de Brecht, e não falei, quem são esses caras, né, e daí eu tive o primeiro contato com essas literaturas, e isso me moveu. Aí eu voltando, estava, né, para a igreja e vi aquele palco lá que só abria, aquela cortina vermelha horrível, que só abria para festa de teatro para as mães, de teatro para o Natal, para a Páscoa, sempre aqueles textos com locução. Eu falei, Jesus, isso não é teatro. Isso me incomodou. Aí o Cláudio era superintendente e presidente da UNP na época. E eu falei, Claudinho, tem que bater um papo, assim, e o Claudinho não fazia teatro. Interessante que nas esquetes que a gente fazia, o Claudinho não fazia. O Claudinho, com essa cara séria, ele era muito sério. Ninguém conhece o ator que tem dentro desse cara. Aí ele falou, Marquinhos, vamos fazer um curso aí de férias, tal. Quantos? Falei, 4 sábados. Preparei o curso. Ele foi lá para frente da escola dominical, anunciou o curso para quem quisesse. Nós tínhamos uma UPA forte também, né? Para UPA, para adolescentes, para jovens, quem quiser, tal. Me lembro até minha mãe do lado, falou assim, aí filho, a sua chance de fazer teatro, né, vem gente boa aí. Eu falei, a gente boa sou eu, mãe, né, desculpa, é que lembra da mãe, a gente fica, né, e daí eu dei risada, tudo, né, e a gente começou a fazer, e eu comecei a dar assim, as oficinas, né, de teatro, de voz, Augusto Boal, né, Teatro do Oprimido, né? E a gente começou a trabalhar e a gente viu que o pessoal estava contagiado, pessoa que não tinha nem... Tinha pessoa que nunca tinha pisado no palco. Uma das coisas que eu gosto de lançar gente no palco, né? Até hoje. E daí a gente começou e daí falamos, e agora? Agora a gente precisa estrear, né? Aí depois a gente conta a outra parte, como a gente estreou. O Mauro, fala aí, Maurinho. Tá. Não, eu estava aqui me lembrando, você falou do Cláudio apresentando o desfile, e ele falou assim que não lembra disso. Eu tenho foto. Aí tá tudo. Então, assim, eu tenho registro, tá? Eu tenho registro. Muita história para a gente com o pessoal aí. Entrou bastante gente aí, a Denise, Montiel, tudo bem? Uhum. Opa, que legal, manda um abraço para ela. Eu lembro que em 87, quando... Ela fez elogio para nós, Mauro. A Denise. Eu vi aqui. A Denise é meu casamento, hein? É a câmera. A câmera. A Mércia acabou de entrar, mandou... A Mercinha. A Mércia. Carlos o que eu lembro... Eu lembro que em 87, eu estava... Faziam 3 anos que eu estava na Filadélfia, né? E eu ainda era da UPA. Né? Que é a União Presbiteriana de Adolescentes, né? Isso. Era isso, né? Mas, assim, a UPA naquela época, ela já era muito integrada com a mocidade, até porque o Cláudio fez essa integração, né? Ele trouxe muita gente da UPA, ele fazia muitos trabalhos da mocidade já integrados com a UPA. E assim, quando começou essa ideia do teatro, vários adolescentes, né, queriam participar, foram fazer o curso,
saber como é que era, no que poderia ajudar. Então foi assim, foram momentos muito gostosos. E assim, eu me lembro que a gente não tinha recurso nenhum, né? A gente não tinha recurso nenhum. Tinha um palco lá no salão social lá da igreja, que era depósito de um monte de coisa, que ficava atrás daquela cortina vermelha que estava lá. E a gente teve que tirar tudo, arrumar lugar para pôr. Mas assim, foi gratificante, foi gostoso, foi muito bom. Então, eu já fazia teatro desde moleque. Minha mãe escrevia texto para mim, para a gente fazer teatro. E eu lembro, uma vez, eu fui fazer uma apresentação de Natal, e eu era o pastorzinho. E eu entrei, e o bordão era feito de arame, enroscou, e o bordão do pastorzinho ficou reto. Aí eu não consegui falar o texto, porque a igreja inteira começou a dar risada. Foi uma falha técnica. Quando eu vim para Sorocaba, aqui na Quinta já, a gente fez várias peças, inclusive o Davi, a gente vai falar daqui a pouco, o Davi de Brito, que é um grande parceirão também da gente, que escrevia textos, fazia de tudo, sonoplastia, efeitos sonoros, era no disco. A primeira peça que eu fiz aqui em Sorocaba, a sonoplastia era feita no LP, no long play ali, que colocava ali, achava o ponto da música e vamos para frente. Mas legal. Mais alguma... A ideia do nome, a gente lembra a ideia do nome ainda, não? Então, o nome que foi uma história à parte, né? Vamos colocar o nome nesse grupo aqui, vamos fazer um grupo, né? Que daí, depois do curso, o pessoal quis fazer o grupo, né? E daí apareceram vários nomes, nem lembro mais quais outros nomes que apareceram, né? Mas o Ágape veio porque ele é o amor... o amor de Cristo, né? É o amor que se entrega, tal. Então, e era uma palavra que está sendo era muito usada na época, né, Marquinhos? Marquinhos lembra disso. Tinha muitos conjuntos musicais com esse nome também, que era baseado no... a banda Ágape ali, que a gente gostava muito, né? Que Isso. do Vale do Oliveira. Mas agora que eu lembrei o seguinte... e foi do grego, né? O grego também, a gente, né? Mais próximo do teatro, sim, também a gente tinha essa coisa, né? E daí nós resolvemos fazer o seguinte, não vai ficar só o ágape, o amor sacrificial, a gente resolveu que o ágape ia ser uma sigla, né? Cada letra da palavra ágape ia ser uma sigla. E a gente bolou essa sigla, que é o que o Ageu colocou aí no começo do cartazinho, que é o amor gerando arte em prol do evangelho. Virou uma sigla, né? Como se fosse INSS, né, tal. Né? Então, era uma sigla, e o ágape era o amor gerando arte em prol do evangelho, então, em favor do evangelho, para anunciar o evangelho. O objetivo nosso era sempre falar de Deus, né, com esse grupo teatral. Então, foi mais ou menos isso, né, Marquinhos? Eu mudaria o termo em favor, mas a favor, né? Não em favor, a favor do evangelho. A favor do evangelho, em prol. Agora corrigiu o Cláudio, porque o Cláudio também corrige o português. Então, tá vendo? É isso aí, ó, tá aí o logo aí com a explicação do nome. Essa é a arte original. Essa é a arte original. E nós já vamos explicar já quem foi o abençoado que nos abençoou com essa arte aí. Né? Essa é a arte original, mas não é o original, né? É digitalizado. Não, é o cartaz que foi feito digitalizado, né? Mas o cartaz foi feito em cima Deixa eu lembrar uma coisa. O primeiro logo que foi feito... tá tão redondinho, tá tão bonitinho, não que tivesse feio naquela época, mas os recursos hoje são maiores, né? Eu não fiz nenhum tratamento nessa... Estou pensando... como estava mesmo. Se vamos fazer eu lembro que houve um outro cartaz, que foi aquele que foi do dia 30 de 1 de 88, que foi a primeira apresentação, que não era esse cartaz amarelo ainda. É o que você tem aí. Naquele lá, quem foi que fez aquela arte? Eu não lembro se fui eu que fiz, alguém fez aquela arte lá, cara. Fomos nós dois, eu e você, Cláudio. Nós desenhamos. Nós fizemos um esboço lá e saímos... naquela época eu trabalhava na papelaria né, na Boulevard Braguinha ali. Isso. Então, nas eu lembro horas que alguém vagas fez isso aí. Sempre gostei de desenhar.
E aí, É. qualquer coisa, você subia para tomar café, você passava, a gente ia tomar café, a gente conversava muito no balcão, né? Porque o Cláudio tinha uma Isso. ótica ali, né, na Boulevard, Exatamente. né? Aham. E a gente... Ótica Belli, eu tenho um cartaz aqui com o teu patrocínio ainda. De Com um meu dos... patrocínio. Eu eu patrocinei uma peça. Era a Ótica Belli ou era a Casa Belli? Casa Era Belli. Casa Belli. Casa Belli. Casa Belli. Era É que era Casa Casa Belli é Belli. ótica, relojaria e presentes. Olha que chique. Antigo isso aí também. Foi muito famosa a Sorocaba. Muito. Agora vamos falar de quem criou Fala aí. esse logo para nós. Eu acho que é uma pessoa que eu tá. conheci Um na época, artista, um artista. Ô, Gil, mas peraí. O Cláudio tem aí o cartaz que foi feito para a apresentação do final de 87? Ele tem aí, né? Eu tenho aqui. Tem que achar onde que tá aqui agora. Peraí. Esse daqui, né? Que esse Não, foi- esse é mais novo. Eu quero ver o outro. já foi chique. Ele já quer foi ver patrocinado, Xerox, ele quer ver o teve Xerox. apoio cultural. Teve uma É, coisa. eu quero É, ver o cheira. feito no mimeógrafo, que cheirava álcool. Olha lá. Olha lá. Olha, Abre um Ó, pouquinho esse é o mais. cara- Olha que legal. Esse é o primeiro cartaz nosso. Esse foi feito na mãozona mesmo, olha lá. Ó. Tudo na mãozona. Ó. uhum. Daí a gente tirava xerox e daí colocava os detalhes e... Lembra disso, gente? Colocava Esse é o nos ator, pódios né? aí. Ia colocar... Eu costumo lembrar uma coisa que o Marquinho falou. Acho que a gente usava aquelas letras vazadas. Mas que vazada nada, Mauro. É caro isso aí, era tudo na mãozão mesmo. Era na mão, era tudo na mão, zona mesmo. Não tinha verba, filho, não tinha dinheiro. A gente só tinha vontade de fazer e fazia. Né? Não tinha tecnologia. E eu lembro que o Marquinhos falou assim, vamos fazer o nosso teatro, não é o teatro italiano, que ele explicou o que é teatro italiano, aquele teatro que tem um tremendo de um palco, né? Cheio de cenários. Ele falou, né? o nosso teatro é um teatro pobre. E realmente é um teatro pobre. Não tinha nada, não tinha cenário, não tinha figurino. Nem palco o próprio direito. palco já era complicado. A gente fazia... Luz que vinha de baixo para cegar. Tinha umas linhas que vinham de baixo, umas luzes, né, coloridas. Cortina que enroscava, tinha que alguém puxar. Mas daí o Marco falou, isso aqui não está usando nada mais. Isso não existe mais. Esse negócio de ficar abrindo e fechando, não tem mais. Porque antes, toda pecinha que a gente via, tinha um ato, fechava. Daí era o segundo ato, abria, daí tinha o narrador, né? Segundo ato, abria, né? E daí, sempre nessa, enroscava a cortina, daí tinha alguém me ir puxando, aquela coisa, né? Bem tosca. Mas você sabe que isso, Cláudio, isso é a essência do teatro. É bem isso. De teatro mambembe, de teatro assim. Sim. Porque depois eu fui para Jundiaí, ainda no grande anfiteatro, a gente tinha que puxar água quando chovia antes de começar o espetáculo, porque caía goteira, tudo também. Tinha goteira, não. Né? O pessoal da carpedista, que eu tô falando. Deixa eu só ver aqui, ó. A Mércia falou aqui, tempo bom, saudades também, né, Mércia? A Mércia fez parte. A Mércia foi atriz, eu uso só sapato Kizarina, até hoje. Até hoje, que esse modelo, né? Até hoje, né? Tem aí o meu primo Eliseu Muniz, parente. Carlos Garcia, eu estou tentando lembrar o rosto dele. Carlos Garcia, Cadu, meu. Cadu fez duas montagens. Ele fez quando ele era criança, ele fez o filho do cristão que dava mau exemplo no trânsito, e depois ele fez... Que era você. Andréia. Era o personagem. Ele falou que em 90 ele tinha 11 anos e participava da quadra já. Legal, Carlos, Cadu. Aí temos aqui a Sueli Miguel. Sueli Miguel. Que é para boa, foi Filadélfia. Né? Sim, fez também a Igreja Nossa. A Igreja Nossa fez também o Sonho, também, a Sueli fez também. Fez, sim. E era super tímida, ela realmente era muito tímida, e ela conseguiu fazer a peça. Tímida, né? Ficava lá e fazia. E foi uma foto aqui para eu poder lembrar, porque pela foto sua aqui não consegui visualizar. Né? Ela tem uma foto depois nossa aí, tem do grupo. Ela tá a Maria Buquerque,
da minha cunhada. E sobre o logo? Quem que foi o nosso grande mestre na criação desse logo aí? Aí nós recorremos à nossa igreja irmã, né? A gente tinha uma igreja irmã que a gente tudo pobre, como diz o Claudinho, né? O Claudinho tinha carro. A gente ia a pé, batia ali do Além Ponte, né? Perto ali da João Ferreira, até o centro, ali atrás da Eletro Radiobras, tinha a igreja do Calvário. E ali tem um presbítero muito abençoado, com uma voz bem calma, o seu Heitor Berangero, um pintor de primeira, artista plástico, reconhecido em Sorocaba e região. Então, tá Homem aí. de Deus. Aí. Saudade, né? Eu quero agradecer ao Júnior, ao Heitor Júnior, nosso grande irmão, amigo, pela foto que ele mandou do pai dele, né? Ele está bem jovem, né? Heitor. Rendemos essa homenagem para ele, né? Eu o conheci. Ele é a dona Lourdinha ali. Eu conheci quando nós fomos ver uma das provas, quando ele morava ali na Cesário Mota, né? Em cima ali, em cima da lanchonete, na Frei Baraúna. Praça da Frei Baraúna ali. Foi ali que eu Isso. No café ali, no café. Né? Sim. A gente pôde ir lá gozar um pouco do seu conhecimento. E ele entrou nessa de teatro pobre, viu? Porque ele fazia pra gente vender as camisetas, depois a gente ia acertar com ele lá, né? Tanto a camiseta como o marcador bíblico. Essa arte aqui, esse logo arte, né? Muito, muito bem bolado por esse artista abençoado aí, né? Aí, uma homenagem, né? Opa, aqui não. Aí. Né? Então... E olha que interessante, né? Heitor, um homem de Deus, um artista plástico, um pintor, né? Tinha umas pinturas maravilhosas, eu sempre babava, porque eu sempre gostei de arte, né? E olha como Deus abençoou. 3 filhos pastores, né? O Evaldo, o Ed, né? O Evaldo é Peninha, né? Lá do Rio de Janeiro, eu ouço, né? Hoje mesmo estava ouvindo a pregação dele, né? Sobre a fonte Mara, né? Eu sempre acompanho as pregações. Doutor, mestre em teologia, né? Professor de seminário. Tem o Ed, né? Que está aqui também na região de Sorocaba, pastor também. E o Júnior na IPI. E as 2 filhas, né? A Anne e a Estelinha. E a dona Lourdinha ainda, forte, maravilhosa, né? Sempre vejo ela no Facebook também. Que legal, Deus abençoe. Eu gosto da amizade só o Peninha, que é um pouquinho mais distante, porque ele, quando eu cheguei aqui, logo ele foi para o Rio de Janeiro, né? Então eu não pude ir. Mas os outros, a gente gosta da amizade, de sempre revê-los. O Júnior sempre está dando palpite aqui nas histórias da minha filha, da Bela, né? E ele é um cara bem envolvido na sociedade sorocabana, com Betel, que é o lar das crianças. Sim. Então, bacana. Então, vamos falar, então, já falamos do Heitor. Quem que nos apoiou lá na época, ali lógico, o conselho, né, a direção da Igreja Filadélfia, quase na sua totalidade, deu apoio para o início, né? Mas nós tivemos algumas pessoas que nos ajudaram bastante, né? O Erivelto está aqui. O Erivelto da nossa. O Erivelto assistiu todas as montagens da igreja nossa. Um abraço, Erivelto. Né? Então, nós tivemos aí a presença do pastor Eliel, né? Na época. Eliel Fausto Botelho era o pastor da época, né? E ele nos incentivou, sim, com o conselho, né? Para quem não sabe o que é o conselho da igreja presbiteriana, ele é formado por pastor, ele é o presidente do conselho, e tem os presbíteros que são eleitos pela igreja, né? E são eleitos por 4 anos, depois pode ser reeleitos, e eles que gerem a igreja, tanto na parte administrativa, como na parte teológica também, para preservação. Aí nós temos o pastor Eliel Fausto Botelho. Na época, né? Na época, é um homem de Deus também. Ali tem o pessoalzinho lá, né, na primeira apresentação. E interessante que essa peça, a Igreja Nossa, de Cada Dia, que nós vamos falar numa outra live, é uma peça que, eu sou bem sincero, né, eu como presbítero, ainda mais na década de 80, final, o pastor teve muito assim, sabe, Deus agindo mesmo, né, Deus queria que apresentasse, porque nós fizemos uma peça reflexiva, e uma peça que poderia suscitar algumas, né, na igreja, porque nós
criticamos não o evangelho, mas a atitude que nós cristãos, né, cometemos dentro da igreja. Então, nós agradecemos a Deus primeiro, né, pela coragem do conselho de conceder o espaço e investir, né, porque junto com o pastor Biel, todo o conselho, não podemos esquecer o tesoureiro Amós Amaral, né, que era uma mão fechada, mas abriu a mão pra gente, né, Amós. Você conseguiu uma foto do seu Amós, Angel? Olha, que parabéns. Até hoje ele com aquela chiqueza, né, aquela coisa, né, todo terno assim, jeitão dele falar, Marquinhos, gaste bem a verba que nós somos mordomos de Deus. E abriu a mão, nós fomos comprar iluminação, mas ele foi na nossa das Ele até hoje, quando eu encontro com ele, ele fala assim, Ageu, nós somos vizinhos, né? Nós somos vizinhos na Bíblia. Na Bíblia são vizinhos. Vizinhos bíblicos. É importante dizer que todo mundo tinha um certo, assim, receio, né, com o seu Amós, por ele ser o tesoureiro, mas ele sempre foi muito gentil com a gente, sempre investiu no nosso trabalho. Lógico que ele queria saber o que ia ser feito, no que ia ser gasto, se tinha feito se tinha feito as consultas, né, de preço em vários lugares, mas ele sempre apoiou e sempre, dentro da medida do que a igreja podia, sempre pegou e nos incentivou a estar fazendo esse trabalho. Então, que Deus abençoe a vida dele, porque ele foi muito importante nesse projeto, ele foi muito importante nesse caminho. Nós tivemos algumas pessoas tão importantes também. Eu não consegui achar nenhuma foto bacana, que foi o presbítero Leci Benedito, em saudosa memória. Foi vereador aqui em Sorocaba, uma pessoa bastante influente em Sorocaba, Piedade, trabalhou em Piedade também. Sim, também. Foi assessor de deputados, de políticos aí, e que nos apoiou com esse cartaz que nós temos aqui, que eu tenho até hoje aqui, né? Que foi um dos apoiadores, que conseguiu uma verba cultural, né? Sim. Para que a gente pudesse confeccionar esses cartazes. Nem confeccionar, porque foi tudo para gráfica lá, né? Ele já chegou com o pacote, ele só pediu o logo que nós queríamos escrito, né? E já mandou fazer um pacote de 2.000 cartazes, né? Na época, imaginem, início da década 90, né? E a gente só preenchia aqui, né? Então, nós tínhamos o apoio da prefeitura e do banco na época, né? Um apoio cultural da prefeitura já, naquela época já, né? Então... Sim, que dava um know-how pra gente também, é legal isso daí, né? Já dava uma credibilidade. Então foi um apoio muito bacana. Também tivemos Falando no apoio da prefeitura, Gê, outra coisa que era muito legal naquela época é que o Cruzeiro do Sul ele abria muito espaço para a gente poder fazer divulgação. Então, por exemplo, quando a gente ia fazer uma apresentação, a gente encaminhava tinha um nome lá que eu não vou lembrar agora, mas assim, a gente mandava lá para o Cruzeiro, tal dia, tal hora, ofício, isso aí. A gente mandava lá para eles e eles colocavam no jornal dentro da programação de final de semana cultural da cidade. Então era muito legal, porque a gente recebia visitas de pessoas que não eram da igreja, porque viram no jornal, né? Viram no Cruzeiro do Sul. Mauro, é interessante falar que o Cruzeiro do Sul, porque o Mauro está falando pensando que só o pessoal de Sorocaba está ouvindo, né, Mauro? Mas o Cruzeiro do Sul, hoje... É o jornal. Mas na época era o jornal de abrangência regional. Ele pegava mais ou menos umas 20 cidades da região. Sim, e era muito grande mesmo. Então, a tiragem do jornal, porque na época não tinha internet, a tiragem do jornal e a parte cultural abrangia mais de 20 cidades. Então, era um jornal de muito nome, né, na região de Sorocaba.
A gente fazia também no Diário de Sorocaba também. Eles também davam espaço para a gente. Né? Uma competição, e era bom que a gente tinha nas duas divulgações, né? Sim. Aqui mandou um abraço aí para todos aí, a Deise. A Deise! Só para lembrar vocês, eu trabalhei no Cruzeiro do Sul. Eu trabalhei na gráfica do Cruzeiro do Sul, gente. Eu trabalhei lá. Tá vendo? O Mauro foi tipógrafo. Ninguém sabe que profissão é essa, porque não existe mais. Não fui tipógrafo, não, porque eu comecei em gráfica com 14 anos, como office boy, na gráfica de um amigo do meu pai na época. E aí eu fui trabalhar na Minercal, no Grupo Palhato, né, aqui em Sorocaba, na gráfica do Grupo Palhato. Aí o Grupo Palhato pagou o curso para mim no Senai em São Paulo. Era um curso aos sábados, mas era o ano todo. Então eu me tornei um impressor de offset, e no Cruzeiro eu fui impressor de offset. Eu trabalhava numa maquininha Catu 510. E no TED, que o Marcos falou aí, que era para todos, o falecido TED Genaro, eu já trabalhava na área comercial. Eu estava vendendo impressos. É interessante quando a gente está falando, quando eu falo do Maurinho e tudo, que nós tínhamos uma intimidade muito grande, né? Irmãos mesmo, né? Eu, Maurinho, né? A turma até pergunta, Maurinho quem? Maurinho seu irmão ou Maurinho outro, né? Porque o meu irmão também de sangue é Mauro, né? É Maurinho, é menor que esse cara aí. Então, e a amizade que a gente teve, nós tivemos até uma lanchonete chamada Espaço Evangélico, né? Eu, Ageu e Mauro, né? Depois o Ageu saiu, só eu. Não? Vou soltar pra frente aí. Espaço Evangélico também. Muitos canais. O Marcos morou uma época comigo em casa, né? Morou lá em casa, porque a família dele morava em Salto. E o Ageu também. E o Ageu também morou em casa uma época, porque a família dele era de Piedade, e ele fazia faculdade aqui em Sorocaba. E trabalhava. Então os dois moraram em casa. Era bem assim, a gente ia ser muito generosa. Dona Rosa, né? Dona Rosa, mãe do Mauro. Coração de mãe, né? Então a gente ia lá, e ainda mais que ela era açougueira. Ô, Dona Rosa, tem uma carninha aí? Ai, de novo. Fora o final de semana que foi lotado lá, né, Mauro? Final de semana que tinha os extras, né? Vamos lá, gente. Mas ela gostava. Gente fina. Ela gostava. Um abraço para toda a família. Aí Alves da nos Rocha. Comentários? Oi? Você viu nos comentários aí do Carlos Garcia, o Cadu? As apresentações viviam lotadas, pessoas de pé, dentro, de pé, fora nas janelas, impressionante. E o Luiz Fernando Miguel está perguntando, e o saudoso Giba, nosso Gilberto, que participou também, Gilberto. Né, do teatro com vocês. O Giba não. Pareça, Miguel. O Giba, para quem não sabe, o Gilberto, ele era... não conseguiam vir Marquinhos sem Gilberto sem Marquinhos, né? Gilberto era um cara muito criativo. Pensa num cara criativo. E quando nós saímos, eu amarrava o tênis, o Gilberto olhava uma coisa, começava a dar risada, eu já dava risada em seguida, porque a gente tinha uma mentalidade muito assim. O Gilberto era muito criativo. Só por incrível que pareça, o Gilberto na época, eu acho que ele estava namorando e a namorada deu um freio nele. E ele não participou de nenhuma montagem do Ágape, né? Ele não participou, não. Daí, mas o Gilberto não participou, não, viu, Miguel? Não participou. Miguel da Sueli, né? Não participou, por incrível que pareça. Hoje vinha, não. Sentimos. Eu sempre vivia convidando ele. Ele falava, Marquinhos, na próxima. E a próxima nunca surgiu. Bom, nós tivemos o grande sucesso, que nós não vamos falar nessa live aqui, mas qual foi a primeira peça que nós encenamos? Primeira peça que foi encenada foi em 87, logo depois do curso que o Marquinho fez, só que era para Natal já, né, Marquinho? Porque foi no meio do ano que a gente começou o curso e tal, e aí íamos fazer uma peça pro
eu não sei se tinha começado a escrever a peça que nós fizemos, que é mais conhecida nossa. Nós estávamos escrevendo, mas não tinha terminado, né, Claudinho? Não tinha terminado ainda. No manuscrito mesmo. Eu até hoje sou um péssimo datilógrafo, né? Hoje não é datilografia mais, né? Digitador. Digitação. E o Claudinho tinha aquela maquininha tec-tec, e demorava. E a gente estava escrevendo. E é aquela questão assim, nós vamos contar depois, o nosso teatro é sempre assim, eu escrevi, eu dava as ideias, vinha as ideias, e o Claudinho ajudava no diálogo, e a gente ia fechando. Então a gente sempre fez roteiro, né, de parceria. Em parceria. E não tinha terminado a peça. Daí, precisava apresentar uma peça para o final do ano, né? E falei, agora, aqui nós vamos apresentar. Investimento, né? Não sei se foi o Ageu que chegou, que falou que tinha um amigo dele lá, da igreja dele, que é o Davi de Brito Maciel, que tinha uma peça lá. Não sei se tinha uma ou duas, e trouxe várias para a gente escolher, ou a gente escolheu uma só, não lembro. E montamos essa peça que era dele mesmo, né? O texto dele. Era dele mesmo. 4 espelhos. E daí ele regeneração até chegar em Jesus. Só que nós não temos nada dessa peça, não fotografamos, que nem pensamos na época, a gente nem pensava, a gente fazia as coisas sem pensar muito. Era caro, Cláudio, porque quando a gente conseguiu essas peças, é porque algum irmão, né, movido pela boa vontade, porque, se você perceber, as fotos que nós temos são coloridas, as coloridas, contrário, hoje que a PB nem existe quase, né, mas a colorida era caríssimo para se revelar, então, gente, peraí, nós estamos falando de década de 80, 90. Vocês estão deixando a gente muito velho. Já tinha TV a cores, já tinha câmera, já existia DVD, já existia videocassete, tudo. Pessoal, calma, desse jeito vocês vão jogar a gente para a década de 40. Mas agora vamos voltar também para uma coisa que é minha área, que eu gosto, capitalismo. Já ainda continuava o monopólio da Kodak, né, Claudinho? Você conhece mesmo, né? Kodak. Era isso mesmo. Fuji, Kodak, era só as duas, né? E era caríssima a revelação. Era caríssima. Né? Não era assim, tirar foto, né? Hoje era um objeto de luxo, né? Eu lembro que no 4 espelhos, parece que eu usei uns espelhos nossos lá que era da minha loja. Eu tinha uns espelhos quebrados lá, e uma das partes do espelho era um espelho quebrado. E eu levei esse espelho lá, e tinha uns caquinhos de color para montar um mosaico de espelho quebrado. Era tudo muito aproveitado, cada um levava alguma coisa de casa, isso que era legal, por isso que era teatro pobre. Não tem um banco, eu tenho na minha casa. Está precisando de uma cadeira assim, eu tenho uma cadeira da minha tia. E o pessoal levava a cadeira da tia. Não, ia buscar no braço, né? Porque não tinha carreta também, né? Não tinha como buscar, então pedia para alguém trazer, né? Alguém podia pegar lá. Geralmente eu trabalhava também. O figurino a gente via nos nossos guarda-roupas. Sim. Ou emprestava de algum parente também. Tinha parente, que tinha primo, eu tenho, não sei o que lá, e fazia isso aí. Então era um teatro feito assim na base da muita boa vontade. E saía, né? E saía porque a gente tinha boa vontade de fazer a coisa. Mas era o teatro pobre mesmo, teatro bem brasilzão, pé no chão. Aí do Marquinhos, Dinossauro, Nós somos todos dinossauros, né? O Davi, né? O Davi de Brito aí, que foi o autor da nossa primeira apresentação, né? Isso, Davi de Brito. Mas, Ageu, olha o comentário do Cadu, aí, do Carlos Garcia, do negócio que eu falei. Pô, vocês estão jogando, vocês estão colocando lá para, né? Pô. Não é tanto assim, não. Era colorido. Vocês estão deixando a gente mais velho. Era caro, mas que era colorido, era. Colorido. Agora uma coisa que era interessante, que o Marcos falou, porque realmente revelação era caro, é que assim, a gente tirava as fotos e a gente ficava torcendo para que algumas queimassem, porque daí ficava mais barato para revelar, né? Porque se revelasse todas, porque ele ficava caro. Inteiro, é verdade. Era uma fita inteira. Então a gente se queimasse alguma, ficava mais barato. Dependia da disponibilidade de dinheiro na época.
E tinha negociação também com o balconista, porque de repente ele queria empurrar aquela embaçada, a gente fala, não, essa aqui não tá legal dentro do controle de qualidade. Fazia muita fotótica, tinha dobrada, dava miniatura. A fotótica tinha uma promoção lá que você recebia 2 fotos. Então era legal. Ou adesivo para você zoar os amigos na foto. Bons tempos, hein? Bons tempos. Além de nós quatro, quem participou da primeira montagem? Nós temos aí na... Sim, naquela primeira foto que tem o Eliel, o Agilson, tem como postar? Eu lembro que está aqui, tem a Denise não, as filhas do pastor Eliel não participaram da primeira montagem. Tem a Sueli, tem era a Simone, o Cláudio, que tinha 2 irmãs, uma menorzinha e a maiorzinha que participou com a gente. Cláudio que lembra o nome. E era a Caçulinha que fazia, era a Caçula, eu não lembro o nome dela agora, fugiu completamente. A de rosinha acho bem que era na ponta. Simone, não. Eu acho que é Simone o nome dela. Não é a Simone, então, o que aconteceu? Olha, essa daqui eu não me lembro. Essa é a Andréia, não é? Aqui? Aí nós temos a Mércia, o Mauro, a Mércia, o Adilson, o Júlio. Eu acho que é a minha irmã Marisa. A Marisa, aqui sou eu, a Gil. Aí tem o Carlinhos Moreira. A Érica. Aqui a Érica, o Júlio. O Júlio, o Adilson. O Adilson. A Mércia. E o Mauro. O Maurinho. E o Clebinho e o irmão dele. É o Cadu? Não, aí era o Clebinho. Era o Kleber. O Kleber da família Paz de Almeida. Era o Kleber e o Kleber e o Arilson. Aí você ali não, Cadu? Arilson e Kleber. Olha, eu diria uma coisa, hein? Dá para contar no dedo das mãos quantas vezes eu coloquei uma calça branca. E essa foi uma vez. Eu não gostava de usar calça branca. A Mércia lembrou do nome da menina aqui, gente. Ludmila, quem que era Ludmila? Ludmila, que é essa menina de rosa aqui do lado da Sueli. É a Ludmila. Ludmila, aí, tá vendo? Obrigado aí, Mércia, pela colaboração, pela lembrança. A gente colocar depois na legenda quando postar a foto, né? A Meire está perguntando como é o nome daquela peça que tinha o caixão. É o Morto-Vivo. O Morto-Vivo. Morto-Vivo. Nós vamos estar falando. O Maurão que o Marcos está falando aí não sou eu, não, gente. É o Maurão, tá? É o terceiro Maurão. É o Mauro Oliveira. Mauro dos Bonecos. Não, é bom pegar. É bom pegar e dizer, porque às vezes as pessoas não sabem quem é e vai achar que fui eu que escrevi a peça. E eu não escrevi nada. É o Maurão. A gente vai dar um espaço especial para o Maurão, porque como nós descobrimos depois que o Maurão fazia muita coisa na linha da gente, que é de humor, a gente teve várias peças dele que a gente acabou conseguindo dele apresentarmos, né? Que é uma das mais principal, acho que a principal delas foi essa do Morto-Vivo, né? Que era da autoria do Maurão. E quando a gente fizer a live do Morto-Vivo, vou convidar o Maurão. O Maurão é amigo nosso. Sim. Aqui, tá? Opa, seria muito bom. É, legal. Sim. Seria muito legal, bom. Gente. Então, então, já descobriu o nome, que é Ludmila. A Marisa está aí também. A sua irmã Marisa está aí também, Marquinho. A Marisa está aí também. A Marisa estava na primeira montagem. Estava na primeira montagem. Olha lá. Tava. Tá vendo? É isso aí, o pessoal está se identificando. No total, a gente foi mais criticado ou elogiado? Eu acho que foi elogiado pelo seguinte, nós acabamos fazendo uma coisa, não sei se foi por Deus mesmo, que era uma crítica, só que a gente fez com humor. Tudo que você faz com humor, e de uma maneira, não era agressiva, a gente fez de uma forma que não fosse agressiva, né, Marcos? A gente tomou cuidado para não ser agressivo, né? Não estamos assim julgando ninguém, né? Então colocamos. Então tinha lá o crente não, que nada podia ser, o santarrão, tinha o oba-oba, que só queria coisa de diversão na igreja, a própria a crente que era turista, que ela só queria os passeios, né? A parte de ir para a igreja, estudar a Bíblia, de participar de um culto da escola dominical, não é interessante. Cartão, né?
O pica-cartão seria aquele que vai e fica ali, né? Hoje seria aquele que fica no celular, né? Que Deus está ali e tá bom para ele, né? Ele é um frequentador da igreja, né? Que nós vamos dar. Ô, Ageu, agora, a gente recebeu mais elogios até por causa da irreverência, porque não teve aquela coisa de primeiro ato, segundo ato, fecha a cortina, abre cortina e não sei o quê. Então, foi uma coisa totalmente diferente. Então, assim, os elogios foram bem maiores do que as críticas. É uma coisa que o Mauro puxou, eu vou usar 2 pontos, Claudinho, Ageu. Primeiro, que o Mauro falou, é a questão de nós fazermos um teatro moderno que a cortina abriu e só fechou no final mesmo para dar um fundo, né? E teve peça que nós nem fechamos, o cenário ficou ali. Nós fizemos essa questão de teatro, e eu costumo falar que um segundo de vazio no palco é 1 hora para o público. E começa as conversinhas, e as nossas peças nunca passaram de 45, 50 minutos. Então era rápido, um quadro para outro, e saía ator do meio da plateia e vinha de cá, e o público não sabia de onde entrar. Isso foi um ponto. E segundo ponto foi o que o Cadu colocou. Mesmo a gente tendo reapresentado, se não me engano, foram 3 vezes na Filadélfia, foi casa cheia, e pessoas que já tinham assistido, e inclusive eu vi algumas críticas, e pessoas falam assim, de novo essa peça, só que ela estava lá na primeira fileira olhando, e dando risada, né? Isso é de novo, que bom, né? Quer dizer... Só para o pessoal mais moderno aí, né? O pessoal mais moderno que vai depois ouvir, aquilo que o Cláudio Duarte faz hoje, a gente já fazia em 87. Não, e outra coisa também, algumas coisas que nós vemos em YouTube e algumas coisas em projeção de igreja, mostrando até coisas dos Estados Unidos, que eu estava vendo aquele cara, tudo bem que é pastor, o nosso não era pastor, mas aquele pastor que sai de casa arrumadinho, depois começa a brigar com a esposa, depois chega na porta da igreja, veste o terno de cristão. Nós fizemos sem ter nada de televisão, influência televisiva, porque uma das coisas que sempre a gente bateu também, não quero jargão televisivo, certo? E coisas que a gente está vendo hoje que, né, parece que a gente fala, opa, alguém assistiu a Igreja Nossa, porque a Igreja Nossa é texto já de mais de 30 anos, né? E acontece, quer dizer, infelizmente continua acontecendo nas igrejas, né? E até um pastor, nossa, é profético isso. Aqui, para fechar a live, o negócio está indo bacana, queremos agradecer aí a presença de muita gente aí, revendo a Marisa, tua irmã, né? A Marisa é tua irmã. Marisa. Né? Isso. Marizinha. E a gente espera, daqui a um tempo, talvez a gente fazer um revival, né? E juntar todo mundo, tomar um café, todo mundo junto, até passar essa pandemia aí, viu, galera? Vocês que estão aí, se inscreva no grupo aí, dá o like, põe aí seu contato para a gente no inbox, para a gente, né? Para a gente não perder a conexão com quem já fez parte do nosso grupo. Agora, nós temos uma pessoa que sempre nos apoiou, e principalmente vocês que eram da Filadélfia sabem de quem eu estou falando. Alô? Reverendo Ismael. Reverendo Ismael Andrade, pai, né? Que nós temos o Isminha, né? O Ismael Andrade Leandro Júnior, grande Ismael. E esse também sempre apoiou a gente no teatro com as nossas esquetes, e quando a gente lançou a Igreja Nossa, ele quis a Igreja Nossa lá em Votorantim, e uma frase que marcou na minha cabeça, o que foi? Ele falou assim depois da peça, com aquele jeitão dele, Marquinhos, essa abordagem que vocês fizeram na peça demoraria mais de 1 ano em sermão para fazer, e não sei se todo mundo prestaria atenção. Foi muito importante, é um homem de Deus. Vamos matar a saudade dele? Vamos. Então, deixa eu, peraí. Ok. Fazer um outro aqui. Eu tenho que pegar o áudio.
dele agora. Vamos lá, voltando. Vamos lá, vamos pegar o que esse grande amigo e irmão nos deixou de mensagem para hoje. Tá sem som, Ageu. Opa, por que está sem som? Opa, porque eu... Espera aí, vamos voltar. Volta tudo. Vamos voltar. Olha, nossa, acontece. A live ao vivo... Viva assim mesmo. Tudo pode acontecer. É que o... Falando em ao vivo, mando um abraço para minha esposa, minha filha Bárbara e o Davi, que não me viram atuar também, viu? Eles não são da época do Águia, eles são novinhos, viu, Mauro? Tá vendo? Pelo menos eles nessa família, né? Alguém tem que ser jovem nessa família, né, Maurinho? Pelo menos eles nessa família, né? Você vem para cá, meu Deus. Então vamos lá. Vamos ouvir o pastor Ismael. Com prazer recebi a mensagem do Marquinho aí de Jundiaí. E lembro, sim, do tempo que eu era pastor lá na Terra. E vocês organizaram um grupo de teatro muito interessante, aquela peça de teatro. Até vocês repetiram aquele em Votorantim, quando era pastor, depois em Votorantim, depois da Filadélfia. Foi muito interessante, muito boa ideia. Vocês têm um tom muito grande para teatro, o Cláudio, o Marquinho e outros, né? E eu achei excelente a ideia de vocês reformar o grupo, reproduzir o grupo teatral. E excelente a mensagem que vocês certamente para levar em vídeo. Parabéns pela ideia, tem todo o meu apoio. Eu gostaria de acompanhar esse trabalho de vocês e Deus me abençoe essa mensagem que vocês vão transmitir através desse grupo teatral evangélico. Um abraço. Deus abençoe. Cordialmente. Amém. Então, ficou aí. Tá aí. Ei, reverendo Ismael, não é uma bênção, né? É o nosso querido pastor, né? De sempre. Para ele, para o Ismaelzinho, né? Também que mandou essas imagens. Né? Sim, seguindo os passos do pai, né? Oi? Isso. O Ismaelzinho seguindo os passos do pai, né? Um grande pastor também, né? Isso. Envolvido com missões. Eu conheci Ismaelzinho junto com vocês, lá em Tatuí. Sim. Mas... Vai ler mais algum comentário, Gil? Vai ler mais algum comentário do pessoal aí? A Mércia falando aqui da apresentação da Igreja de Itapetininga. Sim, foi muito bom. Denise, ok, nós estamos, é a primeira live, nós estamos acertando ainda a tecnologia aqui, tá bom? Nós vamos, daqui 15 dias, nós vamos fazer uma especial só da Igreja Nossa. Igreja Nossa. Vamos falar um pouquinho sobre esse teatro, né? Então, avisa a turma aí que vai ter vídeos, né? A gente tem algumas imagens do texto da época, não só fotos. Então, talvez você vai se ver, né? E é legal que a Igreja Nossa é um momento marcante porque raramente eu piso no palco para atuar, né? Porque eu sei o lugar do diretor, o lugar do ator. É tão difícil. Uma vez que eu estava apresentando, o Cláudio estava comigo na montagem do Aladim, né, Cláudio? No Mapa Cultural Paulista, eu levei uma lambada do crítico, do diretor Jacques Lagoa. Ele falou assim, eu fazia o papel do Aladim porque não tinha ator, né, Cláudio? A gente fez Aí o Cláudio fazia o sultão, ele falou assim, e naquele dia nosso cenário houve nossa, despencou, tudo um ridículo, mas a gente tinha que apresentar. E ele falou assim, depois da montagem, depois nós ficamos todos nervosos, né? Aí ele falou assim, quem que é o diretor? Aí eu lá de Aladim levantei a mãozinha, ele falou assim, você é diretor e eu protagonista? Falei, sim, né? Ele falou assim, olha, difícil, eu nunca vi alguém atuar e dirigir, só Cacá Rossê. Ou seja, mandou né? Cai fora do palco, ou você dirige ou você atua. Então, é interessante isso. E a Igreja Nossa é gostoso, é que vocês vão, né, na próxima live, ver uma montagem de um teatro gostoso, divertido para o público e para os atores, e dinâmico. E como diz o Cláudio, o teatro pobre, não pobre em conteúdo, em texto, em dramaticidade, mas em figurino e cenário.
coisa prática para se fazer, né? Depois a gente vai falar, deixa para outra live. Gente, Isso. então, valeu, muito bacana, muito obrigado à interação do pessoal aí, do pessoal que participou com a gente, né? Sim. A Izzy, a Mércia, vamos ver aqui, vamos ver se eu não perco todo mundo, a Marisa, a Meire, o Davi, o Carlos Cacá, Anísio Batista, Dinossauros, abraço. Anísio, o Eliseu, o Luiz Fernando. O Eliseu Mairink, O Eliseu era dos gêmeos, Cláudio. Esse, Eliseu e Eliseu, são dois irmãos, são dois primos, tá? Viu, Mauro? É primo, viu? Tudo primo. Não, eu estou fazendo uma lista agora de quem não é primo seu. Porque os que são primos eu já sei, é todo mundo. Eu preciso saber quem não é. Entendeu? Mauro, se o Ageu tivesse vivido lá no passado, teria genealogia assim. Ageu que foi primo de tal pessoa, que foi primo de tal pessoa. Escrevendo tudo. Que foi vizinho do Amós. Que foi vizinho do Amós. Vizinho do Amós. Valeu. Muito bom tê-los todos aqui. Deus abençoe. Até a próxima live. Estaremos juntos aí, se Deus quiser. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Beijo pra